Vai mostrar daqui a pouquinho, daqui a alguns segundos, a Porto Alegre, o nosso analista jurídico, o Dr. Ricardo Afonso, porque a gente recebeu uma pergunta de um telespectador direcionada para o nosso analista. Vamos ver o que ele pergunta aqui. Olha, o José Messias Rodrigues Pereira, que é de Montes Claros, na verdade, Minas Gerais, está dizendo que gostaria de saber se o governo assinou os descontos do financiamento rural de 2011 até 2016. Então vamos para lá? Está aqui na tela do RN, a gente coloca com o André, o nosso DTV, né, o nosso diretor TV, o doutor Ricardo Afonso ao vivo, né, doutor Ricardo? 6h53 aqui na Hora Oficial do Brasil. O que o senhor responde para o nosso telespectador que tem um nome bíblico, hein, o Zé Messias? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, amigos do Rural Notícias. O que o Zé Messias está perguntando, ele que é lá de Minas Gerais, é sobre as dívidas decorrentes de financiamentos no Nordeste, que tem uma parte de Minas Gerais que está abrangida nessa resolução. Então nós temos assim, em meados do ano passado tivemos uma lei, a 13.340, que regulamentou ou que trouxe uma série de descontos ao endividamento do Nordeste, especialmente no BNB, no Banco do Nordeste, e que depois foi estendido também ao Banco da Amazônia e também às dívidas do Centro-Oeste. Então nós temos aí, nessa lei 13.340 foi abrangido por todos esses assuntos e também lá teve um contrabandinho que entrou na lei que atingiu e deu solução também para o PES e securitização do restante do país, dando aí uma condição de pagamento alongada com descontos e também com grandes descontos nesse endividamento do Nordeste. Só que essa dívida é da Lei 13.340, que teve um decreto que só em dezembro o presidente Temer assinou lá no Ceará, em 9 de dezembro, nós comentamos aqui no Canal Rural, no dia que ele assinou. Essa dívida se refere a um período de 2011 até 2016, até 2011, aliás, 2006 até 2011. E aí, depois disso, as dívidas de 2011 até 2016, com essa seca terrível que veio enfrentando o Nordeste nos últimos 5 anos, ficaram fora dessa lei e fora dessa solução. Então, a partir daí, primeira coisa, a implementação da Lei 13.340, com o decreto assinado em dezembro do presidente da República, não funcionou até agora, porque o Banco do Nordeste vem fazendo uns cálculos maiores do que era previsto, do que está estabelecido na lei, e poucos estão conseguindo chegar a um número que possibilite essa negociação. Para estas leis, para essas dívidas que o Zé Messias está perguntando de 2011 até 2016, tem a resolução 4586, que foi assinada lá em abril deste ano, abril de 2017, e que também não está com uma solução nenhuma. Por quê? Porque exige a lei, primeiro, que haja decretação de calamidade nos municípios, pelos prefeitos. Segundo, que haja laudo das lavouras mostrando que a seca, que eles perderam as lavouras em decorrência da seca. E terceiro, que quem fizer essa negociação não tem novos financiamentos. Então tudo isso terminou fazendo com que essa resolução que traz traria a solução para esse endividamento, ficou letra morta, porque os prefeitos não querem decretar estado de calamidade, que eles sofrem outras consequências. Os produtores, como isso é desde 2011, não têm laudo das lavouras provando a sua perda, e também, pela falta de novos financiamentos, eles não conseguirão pagar os anteriores. Então, hoje estive conversando com o Mário Borba, que é o vice-presidente da CNA para o Nordeste, que é o presidente da Federação da Agricultura da Paraíba. Eles estão numa luta lá que saiu uma MP corrigindo todas essas coisas e traga a solução para esse endividamento. Então, eu digo, respondendo ao José Messias, vá ao seu banco, veja se a 4586, que foi essa resolução que foi editada em abril, ela atende aos interesses do que ele precisa. Pode ser que alguns produtores tenham essa situação, no seu município tenha sido declarada a calamidade, o estado de calamidade, emergência e tal, que ele tenha o laudo da sua lavoura
com esse problema da época, então ele vai estar abrangido, vai ter um prazo de 5 anos para pagar a conta e tal. Então, por aí ele terá a solução dessa resolução. Mas, do contrário, estão todas essas coisas que nós falamos há tanto tempo aqui, trancadas, porque tanto uma solução legal que foi a do ano passado e essa deste ano continuam emperradas porque o texto não atingiu aquilo que nossos produtores do Nordeste especialmente precisavam. E darei uma notícia última aí, meu querido Márcio, é o seguinte: eu noticiei aqui que uma medida provisória 759 havia sido, por uma liminar do ministro Barroso, Supremo Tribunal Federal, determinou que mandasse aquela medida provisória para a Câmara para que fosse apreciada. Essa 759 é aquela lei de regularização fundiária em todo o país. Essa medida já voltou para a Câmara, atendendo à disposição do ministro, à determinação do ministro Barroso, já foi aprovada no plenário e foi então para a sanção do presidente da República. Então, aquilo que esperava, até eu achei que ia demorar muito tempo, já foi resolvido na Câmara e já foi para a sanção presidencial, e lá também tem uma solução para o pessoal do PESA, que vai estender o prazo de abrangência da lei para que aqueles que têm PESA inscritos até julho desse ano também possam refinanciar essas dívidas, esse endividamento antigo. Então, são várias notícias que espero que o telespectador tenha aproveitado delas aí, tenha entendido nessas situações que eu trouxe aqui para vocês. É com você, Márcio. Um pouco de velocidade no judiciário é sempre bem-vindo. Um grande abraço, doutor Ricardo, um grande abraço, até a próxima.